Ei, meus dados. Doguinha. Não, não é seu. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E hoje, se a Trixie deixar... Ei! A gente vai falar um pouquinho sobre RPG. Eu avisei vocês que eu ia falar de RPG pra caramba aqui no canal. Então, bem-vindos ao caos, bem-vindos ao RPG. Eu abri uma caixinha de perguntas mais ou menos no final de janeiro sobre RPG de modo geral e o que vocês gostariam de ver. Não sei nem se foi no final de janeiro ou se foi no início de fevereiro, mas assim, né, nesse tempo e espaço aí do Panini, do Pandeiro, essas coisas, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando que tipo de coisas vocês gostariam de ver sobre RPG aqui no canal, porque eu ando obcecada de novo com RPG, eu tava com saudade disso, e uma das sugestões que apareceu foi meio que um por onde começar, né, o que é RPG, como é que esse rolê funciona e tudo mais, e um pouco do basicão. Então, aqui está uma introdução ao tema de RPG, o que diabos é RPG, um básico do básico. Eu decidi que, pelo menos no futuro próximo, esses vídeos vão ser uma constante aqui no canal, então toda segunda-feira vocês podem contar que vai ter um vídeo de RPG aqui no Experimento 237. Então, se isso é uma coisa que você gosta, fica por aí, a gente vai se divertir. Na dia da edição aqui, eu me embolei. Segundas-feiras, na verdade, vão ser o dia de uma outra série, então vocês vão ter vídeo todo domingo sobre RPG aqui no Experimento 237, então fiquem ligados. Então, começando pelo começo, o que demônios é RPG? RPG é uma sigla para Role Playing Game. E o que é um Role Playing Game? É um jogo onde você interpreta um papel. Role Playing Game. Um jogo de interpretação de papel. Mas o que isso significa? Significa dizer que tem alguém que é responsável por contar uma história, estruturar uma aventura, ou pelo menos pegar uma aventura já estruturada e pôr ela em prática, enquanto o resto dos jogadores vai interpretar determinados papéis ao longo do jogo. Então, numa estrutura normal de RPG, você vai ter um mestre e alguns jogadores jogando o jogo. O mestre, como eu disse, é o nosso contador de histórias. Ele estrutura a aventura, ele define qual vai ser o universo onde os jogadores vão mergulhar, ele define quem vai ser o vilão, ele interpreta todos os personagens que não sejam interpretados diretamente pelos jogadores e faz basicamente tudo, e eu não sei como mestres mantêm a sanidade, porque, sinceramente, eu não sei se eu seria capaz. Enquanto isso, os jogadores ficam com a parte talvez mais molezinha, talvez mais desafiadora de um RPG, que é interpretar os personagens e seguir essa campanha, essa aventura estruturada pelo mestre. Tudo bem, Nádia, entendi mais ou menos. É um mundo meio de faz de conta, onde uma pessoa é quem comanda a história que a gente tá brincando e as outras pessoas simplesmente interpretam os personagens. Mas como é que isso funciona? Isso vai depender do sistema que você escolher. Sistema é uma palavra que se refere literalmente à estrutura de regras e ao sistema de jogo que um RPG vai seguir. O sistema mais famoso, o sistema mais conhecido é o sistema de Dungeons and Dragons, afetuosamente conhecido como D&D pelos jogadores. Atualmente o D&D tá na 5ª edição, eu não lembro exatamente quando ele surgiu, mas a Nádia da edição bota aqui um pouquinho da história de D&D. D&D, ou Dungeons and Dragons, foi criado pelo Gary Gygax e pelo Dave Arneson, e ele foi publicado pela primeira vez em 1974 como uma derivação dos War Games, né? War Games são aqueles onde você tem os vários exércitos, você bota eles pra se enfrentarem e tal. E a grande diferença entre Dungeons and Dragons e os War Games tradicionais foi você poder criar o seu próprio personagem, desenvolver na sua cabeça como ele ia ser, qual é o rolê dele e tal. Pra mim, o núcleo essencial de D&D é storytelling. E o que é mais bacana de D&D é você poder justamente viver uma aventura com os seus amigos, que pode ser estruturada por um deles, pode ser criada num universo criado por um dos seus amigos, que é aquilo que a gente chama de homebrew, e a gente vai falar especificamente sobre homebrew mais pra frente, ou pode ser a partir de uma campanha publicada diretamente pela Wizards of the Coast ou pela companhia que seja, mas que te permite explorar, ela é aberta, ela é meio que aqueles livros que você vai escolhendo a sua aventura, sabe? Decidindo, tem isso assim, assim, vai pra página tal, tem isso assim, assim, vai pra página tal.
É basicamente isso, só que em estrutura de jogo. E você pode jogar usando um monte de miniatura e tal, ou pode jogar usando só o poder da imaginação. Obrigada, Nádia, da edição. D&D foi o sistema por onde eu comecei, e eu já falei no outro vídeo, jogando no recreio com os meninos de uma outra turma e tal, porque uma das minhas amigas estava com um crush. Mas existem vários outros sistemas, e eu vou fazer uma série de vídeos específicas sobre D&D, porque como é o sistema que eu jogo, é o sistema que eu conheço melhor. Mas existem vários sistemas, como por exemplo os sistemas que são de percentagem, né? O Call of Cthulhu é um sistema que é de percentagem, então ele é talvez um pouco mais fácil de aprender a jogar, porque você basicamente tem um tipo de dado só, enquanto no D&D cada negócio tem um dado diferente, cada habilidade é um dado diferente, cada tipo de jogada que você fizer é um dado diferente. Tudo bem, então eu sei que a gente tem aí os jogadores, o mestre escolhe um sistema, mas o que é role-playing? Existem tipos diferentes de jogadores e mestres e existem tipos diferentes de roleplay. O roleplay no seu jogo de RPG pode ir desde só você dizer o que o seu personagem faria ali naquela estrutura, naquele momento, naquela situação, ou ele pode virar uma experiência super imersiva, todo mundo interpretando mesmo o personagem, então você não se chama mais Nádia e você tá dizendo o que a Lilith faria naquela situação. Você se chama Lilith, você é uma Tiefling Rogue que tem um passado obscuro que um dia eu conto pra vocês. Então, a intensidade do seu roleplay vai depender muito, primeiro, da sua própria vontade e experiência e desejo de fazer uma coisa mais imersiva. Também vai depender um pouco da sua mesa. Não adianta nada você querer ser o personagem se a sua mesa não tá muito intrigada com isso. E depende também do seu mestre. Assim, tem mestres que preferem roleplay mais intensos, tem mestres que preferem só a jogada, e aí basicamente o RPG fica bem parecido com a estrutura de um board game, com a diferença de que nem sempre você vai ter um board. Tendo feito essa breve introdução sobre RPG, por onde começar? Eu recomendaria começar por D&D. Por que começar por D&D? D&D é o sistema mais clássico, é o sistema que tradicionalmente todo mundo conhece. É o sistema que a gente vê o Mike, o Will, o Lucas e o Dustin jogarem em Stranger Things, inclusive Demogorgon é um monstro de D&D, não parece em nada com o Demogorgon da série, mas isso não vem ao caso. Então eu recomendaria começar por D&D e eu recomendaria começar pela 5ª edição mesmo, porque a 5ª edição veio meio que dar uma simplificada em alguns dos rolês de D&D. D&D originalmente era meio chato de aprender a jogar e ele tinha muitos detalhes, então assim, dependendo da raça que você pegasse, você tinha umas desvantagens, dependendo da classe você tinha várias desvantagens, e hoje em dia o D&D se organizou de maneira a só acrescentar coisas ao seu personagem. Então você parte de um básico e a sua classe, a sua raça, o que você escolher para o seu personagem só vai acrescentar coisas a ele, o que é bem mais fácil do que você ficar tendo que pesar vantagens e desvantagens de cada um. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, assiste aqui a nossa série sobre RPG. Eu já tenho programados e organizados um vídeo falando sobre os básicos de D&D, né? Assim, um geralzão básico de como é que funciona esse sistema, o que você precisa para saber jogar. Tá aí também na nossa lista um vídeo sobre como começar, então, como jogador, o que você precisa saber, quais são os básicos que você precisa ter para jogar. E eu já deixo de antemão que eu sou um tipo de jogador bem específico. Eu gosto muito de lore, né? Eu gosto muito de saber a história por trás da campanha que a gente tá jogando. Então eu sou um jogador que anoto muito as coisas e aí papel e caneta é parte essencial do meu kit de jogador, mas a gente vai ver isso num vídeo específico. E eu queria saber de vocês, assim, que dúvidas vocês têm sobre RPG? Eu sei que teve uma galera lá no Instagram que me pediu dicas de como montar um personagem para facilitar o roleplay e dicas de roleplay para quem é um jogador mais tímido. Tem um vídeo especialmente preparado para vocês. Então tá chegando muito material legal, eu espero que vocês se divirtam. E como isso é um grande clichê de filme, né? Essa vai ser a nossa festa do pijama, por assim dizer, falando sobre D&D. Então acompanhem aqui, os vídeos vão sair toda... Eu tinha falado segunda, mas segunda eu tenho pipoca jurídica. Então é só ficar ligado aqui no experimento e até a próxima.